Bom dia, litoral norte. Alô, sagrado vale do Mampituba. Bom dia, meu querido Rio Grande do Sul. Estamos abrindo mais um programa noticioso da Cultural FM em conexão com o portal Litoral Norte, trazendo aqui a vocês notícias, as últimas notícias do mundo, do Brasil, aqui da nossa região, sempre com os comentários desse que vos fala nesse programa já no seu 5º ano, Paulo Tim. É uma satisfação encontrá-los aqui, grato pela audiência, pela presença de internautas aqui nos nossos portais da Cultural FM e do Litoral Norte. Hoje é dia 28 de julho e um dia aqui, todo o nosso Rio Grande, um dia muito chuvoso. Há uma nota, inclusive, do Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo que estamos em todo o estado em situação não mais de risco, mas de perigo. Muita chuva, muita água, vários rios, sobretudo o Caí e o Jacuí, e o Uruguai já na cota de inundação, portanto, com grande risco de inundação em todo o estado. Aqui, no litoral norte, sempre lembramos a importância do litoral norte nessa fase que nós estamos atravessando aqui no Rio Grande. Os indicadores demonstram que o Rio Grande do Sul vem perdendo espaço econômico frente ao cenário nacional, vem perdendo população também. Todas as regiões do Rio Grande perdem população. Isso é perda de energia, é perda de recurso econômico. Aqui no litoral, ao contrário, nós somos uma espécie de janela de oportunidade. Nesse contexto, que é um contexto de crise, o litoral norte vem aumentando a população, aumentando as oportunidades. Mas é por isso que nós temos que pensá-lo, à luz da sua vocação, à luz dos seus recursos, do papel que o litoral vem cumprindo no estado. É verdade que o litoral não são apenas as praias de veraneio, temos até uma agricultura extensiva na parte sul do litoral norte. Temos também agricultura familiar, temos pesca. Mas, enfim, o litoral norte tem um papel no Rio Grande do Sul que é um papel a ser preservado, como uma espécie de riviera, entre aspas, né? Um lugar que em outras partes do mundo corresponde àqueles sítios onde as pessoas procuram pela amenidade do tempo, pela tranquilidade, pelas condições, digamos assim, que pessoas já aposentadas procuram. E atrás dos aposentados vão os mais jovens, ocupando os espaços sociais, econômicos e culturais. Por isso é importante. O litoral norte não pode aceitar um porto em Arroio do Sal. Isso é um crime. Isso vai destoar e vai desfigurar o nosso papel como janela de oportunidades sociais para grande parte da população, não só nos veraneios, mas populações. O Rio Grande é um estado com maior longevidade e as pessoas têm procurado o litoral norte, e isso é muito bom. Junto com eles vem o setor imobiliário, vem o comércio, vem setores até de agroindústria. Portanto, não ao porto, que será um porto muito perigoso para nós em Arroio do Sal. Bem, aqui, então, vamos ver a previsão do tempo hoje aqui para a nossa região, para Torres. O tempo em Torres hoje indica temperatura entre 16 e 19 graus, com sol entre muitas nuvens e previsão de pancadas de chuva à noite, dados da Climatempo. Enquanto isso, o resto do mundo vive situação difícil com as mudanças climáticas. Incêndios florestais
já tiraram de casa 300 mil pessoas na Europa, França e, e Espanha. A previsão para os próximos dias é de tempo seco e calor extremo. E aqui no Rio Grande do Sul, volto a dizer, tem alerta de novas inundações e tempestades, com o Instituto Nacional de Meteorologia advertindo que vivemos situação de perigo no Rio Grande. Bem, abrindo aqui a nossa sessão de hoje, entre mentes, enquanto isso, Torres promove Porto Alegre no ar. Que a Cultural FM, o Litoral Norte, promove em Porto Alegre, hoje à noite, no Teatro Galpão Floresta, a primeira sessão do programa Porto Alegre no ar, trazendo poesia, música, trazendo também uma reflexão sobre o momento político que vivemos. O encontro será no Teatro Galpão Floresta, aqui no 4º Distrito, Rua Senador Comendador Travassos 541. Muitos convidados, e hoje será, inclusive, praticamente a abertura, vamos dizer assim, da Casa do Poeta Luso-Brasileiro. E, nesse sentido, homenageamos o nosso querido professor Antônio, do Centro de Estudos Culturais Português, que há 40 anos vem se dedicando a esse intercâmbio cultural entre Portugal, Brasil e Rio Grande do Sul. Bem, aqui, portanto, hoje teremos esse encontro Porto Alegre no ar, com convidados da área da poesia, da área da literatura. Por falar em literatura, o nosso convidado hoje, aqui às 8h30, é o Adelicel, escritor, acaba de lançar seu primeiro romance, que é o romance Os Velhos. E o Adeli, embora não seja gaúcho, ele aquerenciou-se quando veio para Porto Alegre fazer a faculdade e teve aqui carreira política brilhante no Partido dos Trabalhadores. Hoje o Adeli dedica-se à literatura e tem feito, inclusive, encontros, rodas de prosa poética, encontros literários, e eu tenho participado com ele. Aliás, nesse sábado passado, foi o lançamento do Coletâneas Porto Alegre, Crônicas Porto Alegre 2, que eu e o Adeli temos a satisfação de organizar e apresentar. Foi uma festa muito bonita, muita gente, e que corresponde à feira. Antigamente era feirinha literária, feirinha de livros daqui do nosso chalé. Houve muita gente lá e pode-se dizer que é um encontro, um ponto cultural importante. Então, 8h30, conversaremos aqui com o escritor Adeli Cel. Até lá, portanto, vamos ver as notícias do dia. Últimas notícias hoje trazidas aqui. A principal questão que estamos vivendo no Brasil é a tensão diplomática com a Argentina, depois que o presidente Milei da Argentina esteve aqui, a convenção do PL, que lançou Flávio Bolsonaro candidato, e não poupou desaforos ao Brasil e ao seu presidente, que naturalmente atingem todo o povo brasileiro. O Itamaraty defendeu cautela e diálogo nessa crise com a Argentina. Já o ministro da Fazenda se manifestou contra as declarações de Milei, chamando palhaço. Ele é mais do que palhaço, é um bobalhão, é um homem que não tem qualquer equilíbrio emocional, não tem ideia do significado do cargo que ocupa e das relações que unem há 200 anos Brasil e Argentina, e, sobretudo, os negócios. Muitas vozes na Argentina, inclusive o governador de Buenos Aires, criticou o Milei e várias outras vozes também. Aqui no Brasil, há uma tensão nesse processo de relacionamento político e vamos ver como é que caminha.
esse assunto. De qualquer maneira, o Itamaraty defende cautela, sempre a posição do Brasil a favor do equacionamento através do diálogo dessas questões que são tensões normais enfim, circundam e envolvem as relações internacionais. Quanto à tensão com o presidente Trump, o Brasil resolveu apelar para o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial de Saúde e sustenta que a sobretaxa imposta por Washington violam regras do comércio internacional. Itamaraty, portanto, na liderança dessa ação na Organização Mundial do Comércio contra o tarifaço de Trump. Outras notícias hoje de manhã, cedinho, no portal 247. Desprezo de Lula por Milei é o principal destaque da imprensa argentina. Perguntado o presidente Lula sobre o que ele achava das críticas de Milei, disse e respondeu o presidente Lula: mas quem é esse cara? Bom, é naturalmente um sinal de desprezo evidente. Com economia em frangalhos, a Argentina está novamente no colo do FMI. O presidente Milei, em vez de se preocupar com a crise na Argentina, sai por aí plantando discórdias com países que são países irmãos. Ao contrário do Brasil de Lula, a Argentina de Milei não tem soberania econômica. Milei rasga o pacto firmado há 41 anos. Colunista do La Nación, principal jornal da Argentina, afirma que Milei insulta Lula para mascarar sua fragilidade interna e tentar ser leal ao trumpismo. Bradesco, no Brasil, retoma a liderança em renda fixa após uma década. Bem, aqui, superávit comercial do Brasil cresceu 36,2%, apesar do tarifaço, e chega a 48, praticamente 49 bilhões de dólares nesse ano de 2026. Mais notícias do 247, nesse programa que estamos apresentando, que é o Bom Dia Litoral Norte, aqui da Litoral Norte Portal e Cultural FM. Continuando, mais notícias. Apenas 1 em cada 3 norte-americanos apoia a guerra contra o Irã, mostra pesquisa da Reuters Ipsos. Está o presidente Trump dos Estados Unidos isolado nessa aventura em que se meteu, aliando-se a Israel contra os interesses que são interesses dos Estados Unidos. Eleitorado feminino rechaça Flávio Bolsonaro, aponta Datafolha. Resultados nada bons, principalmente depois daquela crítica, de certa maneira, felina, que fez a Michele ao Flávio Bolsonaro, acusando-a de várias coisas que não fazem o menor sentido. Bem, Brasil e Coreia do Sul fortalecem parceria estratégica com novos acordos. Ontem, o Brasil recebeu o presidente da Coreia do Sul. E após 17 anos de negociações, vai avançando esse encontro, que é um encontro diplomático e comercial, Brasil-Coreia do Sul, na expectativa, talvez, de sair um acordo de comércio da Coreia do Sul com o Mercosul. Bom, lembrando aqui que a Cultural FM tem a melhor música de Torres, quando foi criada há 20 anos, completa esse ano 20 anos. Agora também com um jornalismo cedinho de manhã, mais independente, e com uma vantagem, traz sempre aqui o lugar de fala para um contato com a comunidade do litoral norte, ou de pessoas que têm alguma influência e presença no litoral norte. Se você
tem uma ONG, você é líder político, você é líder sindical, você é músico, artista, poeta, é bem recebido aqui para essa entrevista de manhã. Procure contato com o portal Litoral Norte, inscreva-se e teremos grande satisfação em recebê-lo para uma entrevista aqui todos os dias, às 8h30, abrimos aqui o nosso Bom Dia Litoral Norte para esse encontro com a comunidade. Bom, aqui vamos às capas dos principais jornais do Brasil. 8h16. Atenção, o Globo, primeira página, publicidade. O Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo. Em ano eleitoral, gasto do governo Lula com publicidade bate recorde. Nos 6 primeiros meses do ano, 255 milhões. Folha de São Paulo, manchete, primeira página, atenção. Governo Lula reage a Milei e tensão diplomática com a Argentina cresce. Abrimos o programa hoje destacando isso e que vem recebendo, sobretudo na Folha, uma cobertura importante e um destaque importante. A 0h volta-se na sua primeira página hoje para o clima e diz aqui: chuva deixa 7 rios sob alerta, 3 já atingiram cota de inundação, Caí, Uruguai e Jacuí. Instituto Nacional de Meteorologia emite aviso de, entre aspas, grande perigo para a maior parte do Rio Grande do Sul. Bem, Jornal do Comércio, jornal de grande circulação entre o empresariado do Rio Grande, traz hoje na sua primeira página: bancos aguardam etapa final da regulamentação para renegociar dívidas rurais. O setor agropecuário está na expectativa de renegociação de dívidas que correspondem aos problemas enfrentados pela agricultura e pecuária do Rio Grande, em grande parte devido às mudanças climáticas e à inclemência de inundações e, em algum caso, até secas, e que levam, associado à elevada taxa de juros, levam a uma crise de endividamento do setor rural no Rio Grande. Aguardam, já há programa disponível, mas aguardando a regulamentação, é do que trata hoje o Jornal do Comércio. Bem, aqui hoje o assunto do dia, um podcast, que é o podcast da Globo, que pela qualidade jornalística e o fato de que é o podcast mais acessado no país, trazemos sempre aqui para vocês. O que fala hoje sobre o que trata o assunto podcast da Globo. Por dentro das convenções de Flávio, Caiado e Zema. Apresentação. As candidaturas agora são oficiais. No sábado 25, o PL realizou a convenção que confirmou Flávio Bolsonaro como candidato do partido à presidência. O nome do vice ainda não foi anunciado. Participaram do evento figuras da política nacional, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, do MDB, e nomes da direita internacional, caso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que falou em vídeo, e do presidente da Argentina, Milei, que fez discurso anti-esquerda e ofendeu Lula e o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes. Aqui, Flávio viu também, no telão da convenção, o discurso da madrasta Michele, que mencionou seu nome apenas uma vez, e uma versão do pai, Jair Bolsonaro, feita por inteligência artificial. Observação nossa, até uma presença, embora feita com inteligência artificial,
que está levando a vários segmentos do governo e, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de indagar se seria permitido isso, dada a situação, que é a situação de prisão, embora domiciliar, do ex-presidente Bolsonaro. Bem, no domingo 26, foi a vez do PSD de Kassab. Oficializou a candidatura de Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que discursou ao lado do candidato a vice, o presidente da legenda, Gilberto Kassab, e se colocou como uma alternativa anti-Lula e anti-Flávio. Na segunda-feira, 27, foi a vez do Partido Novo realizar sua convenção para lançar Romeu Zema, candidato. O ex-governador de Minas foi apresentado sem vice na chapa e investiu em um discurso contra o PT. Nessa edição do Assunto de hoje, o jornalista Victor Boiadian, da Globo, conversa com 3 repórteres do G1 que cobriram as convenções do PL, PSD e Novo, respectivamente Vitória Cóccolo, Marília Barbosa e Caetano Toné. Os 3 relatam os bastidores dos eventos e tudo o que acompanharam em loco, no local das convenções. Depois, Vitor Boiadian fala também com Bernardo Melo Franco, que analisa os discursos dos candidatos e o que muda no tabuleiro político a partir de agora. Aqui, nossas considerações sobre esse assunto, muito oportuno, importante, o que assistimos é uma divisão no Brasil da direita. Nenhum candidato empolgou, digamos, os segmentos de direita, inclusive de centro-direita, como o Centrão, do PP e União Brasil, de maneira a enfrentar compacto ou compactadamente o presidente Lula, que, por sua vez, é o único candidato de expressão no campo da esquerda, juntando aí as várias legendas PT, PDT, PSB, PCdoB, Verdes, etc. Isso demonstra a fragilidade da liderança da direita e que se expressa principalmente por uma queda do candidato Flávio Bolsonaro nas últimas pesquisas. Muitos acreditam que ele não terá fôlego para chegar até o fim. É por isso que Caiado e Zema se lançam nessa disputa na expectativa de recolher, depois de um eventual fracasso, que pode ser até culminar numa desistência da campanha antes das eleições, eles pensam poder empolgar a possibilidade de representar a direita. O que mais apresenta condições para tanto é o ex-governador de Goiás, pela sua penetração no mundo rural, já foi candidato a presidente em 89, na época era presidente da UDR, que era a entidade que representava o agro no Brasil. Hoje, ele tem um discurso conservador, naturalmente, é uma velha representação do agro brasileiro, não tem nada a ver com essa, digamos, essa perda de programa que caracteriza hoje a extrema-direita brasileira, cujo fundamento político é sempre o ódio e a contestação daquilo que eles consideram o pior dos males, que seria uma candidatura vencedora de esquerda, notadamente o Lula. Não tem conteúdo, é apenas um discurso de ódio contra a esquerda. Bem, isso, portanto, apenas considerações nossas sobre esse processo em curso. Já há expectativas no campo governamental de uma vitória de Lula no primeiro turno, porque vai se aproximando. Entretanto, é de se esperar ainda muita coisa a passar por baixo da ponte. Sobretudo, expectativa quanto a algumas ações que poderão advir do presidente Trump.
É óbvio que ele não está indiferente a essas eleições, vem intervindo, vem praticando atitudes que são atitudes de confronto com o Brasil, colocando em xeque, inclusive, o bom relacionamento tradicional entre Brasil e Estados Unidos. É importante que você saiba quem são esses candidatos, quais são as suas trajetórias, quais são as articulações, o que representam. Aqui, importante que se diga que o PT já acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o Flávio Bolsonaro e o próprio PL, em razão da apresentação desse vídeo de Bolsonaro feito com inteligência artificial e exibido na convenção. E Nerval Pereira destaca que o Centrão deve ficar neutro na eleição para presidente. Grande parte do PP apoia Lula, do União Brasil também. Malu Gaspar, jornalista da Globo, destaca o que faz a diferença para a trégua entre Michele e Flávio Bolsonaro. Aqui vamos a algumas notícias hoje de Torres, trazidas aqui pelo jornal A Folha. São 8h27. Daqui a pouquinho traremos o nosso querido amigo, escritor Adelir Cel, para a nossa entrevista com ele hoje, autor do seu primeiro romance, Os Velhos. Bem, jornal A Folha de hoje, no seu portal. Jogos de ida nas semifinais do Municipal de Futebol, Torres, 26, movimentaram o domingo. O Campeonato Municipal de Futebol do Campo de Torres teve sequência nesse domingo com a realização de um jogo de volta da semifinal da segunda divisão, além de 2 partidas de ida das semifinais na primeira divisão. Torres, hoje, Folha, jornal A Folha, realizada vistoria em obras do EMEI João 23 e em pavimentação de rua no bairro São Jorge. Foi na quinta-feira, o secretário de Planejamento e Participação Cidadã de Torres, Rubens Silveira, acompanhado por equipe técnica da secretaria, fizeram vistoria nas obras de pavimentação da Rua Horácio Russo, bairro São Jorge, e na construção da nova Escola de Educação Infantil, EMEI, João 23. Aqui, para encerrar nossa intervenção de hoje, trago a vocês a expressão poética de uma das pessoas que participa do nosso grupo de poesia, que é o Café com Poesia, é a Ana Maria Reis. Rapidamente, para vocês, o toque poético em meio a essas dificuldades que enfrentamos com o clima, com a política e até com as questões pessoais, grande parte das famílias brasileiras endividadas. Portais do Tempo, de Ana Maria Reis. Perdemos-nos nos portais do tempo. Tu em uma órbita, eu em outra. Não pertencemos à mesma orquestra, nem nossos corpos dançam a mesma música. Ainda assim, em tom menor, os montículos estremecem com a vibração de teu nome, sob a lã do pijama o dia amanhece. A úmida caverna está vazia, templo sagrado em que o desejo adormece sem morrer. Os montes cederam ao peso da gravidade. Há abismos que a queda não faz desistir. Aqui já estamos em cima da hora, encerrando. E nas curvas do tempo há de existir outras festas, outros corpos onde o desejo seja passagem e o amor a chave para o infinito do coração. Ana Reis Orjavá, 22 de julho de 26. Vamos aos nossos estúdios, então, ver se lá já está o nosso querido amigo Adelir Cel. Ainda não entrou, Tim. Da presença dele. Enquanto isso, lembramos que o nosso programa Bom Dia Litoral Norte, Alô Sagrado Vale do Mampituba, ele tem uma versão escrita, que nós, jornalistas, radialistas, chamamos de newsletter. Claro, porque aquilo que eu falo aqui
eu já falo lendo dentro de uma espécie de guia de orientação. Então, como já está tudo escrito, nós consolidamos isso, inclusive indicando links que podem ser acessados para que as matérias aqui citadas sejam lidas, muitas vezes até vídeos, e dessa maneira você tem o dia inteiro para acompanhar as notícias que hoje estão nos principais jornais, televisões e rádios do país. Basta você acessar os portais do Litoral Norte, do YouTube e Facebook, o, lá está a newsletter, que é a newsletter do programa Bom Dia a Todos. Também aproveito aqui para lembrar que a Cultural FM tem enfrentado alguns problemas, que são problemas... Primeiro tivemos problemas institucionais, depois problemas humanos, e agora estamos com um problema técnico com o nosso sistema, que é o sistema de computadores, que, felizmente, está já provavelmente em vista de conserto ainda hoje. Nós lamentamos muito esse lapso que tivemos nesse mês, mas estamos procurando, enfim, uma solução rápida e breve voltaremos com a nossa programação. Enquanto isso, já estamos entrando com os nossos portais no ar, onde esse programa, inclusive, entrará no YouTube da Rádio Cultural FM. Bem, lembrando também que esses dias de chuva aqui no Rio Grande, eles advertem para o perigo. Aliás, uma advertência do Instituto Nacional de Meteorologia. Muito cuidado nas estradas. Praticamente todo o Rio Grande se encontra em situação de, mais do que risco, de perigo em razão das chuvas. E eu, como disse, e lembrei aqui desde o começo do programa, tem rios como o Jacuí, o Iucaí, e o Uruguai, que já estão no nível da cota, que é a cota de inundação. Eu vou ligar aqui para o meu querido Adeli, são 8h33. Vamos ver se ele nos atende para que possamos aqui conversar com ele. Lembrando que o Adeli, ele é de Santa Catarina, ele veio aqui para Porto Alegre, ainda jovem, veio estudar letras, e é muito ligado ao campo das letras, sobretudo da crônica e do romance. E o Adeli vem de publicar agora, e fez o lançamento aqui na feirinha do livro que ele instituiu aqui no chalé da Praça 15, ele lança, então, o seu primeiro romance. Eu não tive a oportunidade de ler, mas quero ler e fazer uma resenha em breve. Colocarei aqui também à disposição de vocês essa resenha. Por enquanto, ele não está atendendo. Vamos voltar aqui ao nosso roteiro da newsletter, ver se trago para vocês. Chegando o Adeli, peço ao nosso querido Cielito, que administra aqui os equipamentos para que possamos trazer esse programa a vocês, me chama a atenção, então. Aqui, notícias internacionais. Irã ameaça a Ucrânia. Quais as chances dessas guerras no Oriente Leste europeu virarem uma só? Risco disso aí virar um imbróglio mais do que regional, mundial. Todo mundo acha que já começou a Terceira Guerra Mundial, e ela vem dessa região. Se interligar essas duas guerras, isso porque a Ucrânia resolveu ajudar, não é? Dar uma mãozinha nesses ataques ao Irã. A Ucrânia tem um domínio grande na tecnologia e produção esses drones, mas o Irã não está gostando nada disso, isso pode virar um problema gravíssimo. Aqui, a ONU reconheceu os teatros de Manaus e Belém como patrimônio cultural mundial. E reitero aqui, a
importância de se atentar para esses incêndios na Europa. Notícias também preocupantes. Relatório da UNAIDS alerta para o risco de ressurgimento da epidemia de HIV no mundo. Enquanto isso, 2 novos casos de cura são anunciados. Total chegaria a 3. Pacientes estão há 14 e 12 meses sem usar antirretrovirais e sem carga viral detectável. Os 2 receberam transplantes para tratar doenças graves do sangue, procedimento de alto risco que não pode ser usado como tratamento comum contra o HIV. Entretanto, a ONU chama a atenção que a meta de acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública até 2030 está em risco. Volta a crescer a contaminação e aqui a recomendação das autoridades sanitárias: proteja-se, não faça relações sexuais sem os cuidados da proteção. Use camisinha. Notícias nacionais. Ministros defendem resposta dura do Tribunal Superior Eleitoral aos ataques às urnas e à missão dos Estados Unidos para questionar o sistema eleitoral brasileiro. Importante dizer que o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, foi indicado por Bolsonaro, mas tem sido um defensor intransigente das urnas no sistema eleitoral brasileiro e chegou a dizer que as urnas eletrônicas constituem, junto com o PIX, um patrimônio tecnológico brasileiro. Pesquisa Quest destaca hoje muito a evolução das urnas em vários estados brasileiros. Destaco aqui que, em Paraná, a Quest aponta Moro como o vencedor num primeiro turno, mas coloca Requião e Greca, que já foi prefeito de Curitiba, muito conhecido prefeito, e o Requião é o filho do ex-governador Requião, que concorre ao governo. Eles estão com 20% e 25%, demonstrando que os 2, caso se unam num segundo turno, poderão vir a bater o Moro no segundo turno. Mostra também cenários de segundo turno e como é que essa avaliação está, digamos, ocorrendo no estado do Paraná. Aqui, mais uma vez, trazendo notícias do Rio Grande, Porto Alegre. Trago aqui a vocês o Jornal Matinal, que é um jornal independente aqui de Porto Alegre, que todo dia traz notícias da cidade. Como nós sempre temos contato muito estreito com Porto Alegre, eu hoje, aliás, estou transmitindo de Porto Alegre. Semana passada estive em Brasília. E semana que vem estarei em Torres transmitindo alguns programas de Torres. Mas aqui, lembrando que o Jornal Matinal, ele traz hoje um estudo do Instituto Fecomércio do Rio Grande do Sul, que revela o atraso da economia gaúcha. 2002 a 2023, 20 anos, um pouquinho mais, o Rio Grande do Sul foi o estado com menor crescimento econômico do Brasil. Além disso, tivemos um dos piores resultados em PIB per capita, e os pesquisadores indicam alguns motivos para isso. Leia hoje no Jornal Matinal e vamos levar esse assunto também, ainda no mês de agosto, vamos trazer, melhor dito, esse assunto a vocês, convidando o pessoal do Instituto Fecomércio do Rio Grande do Sul para um Rio Grande em Debate, programa que promovemos aqui junto ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, às quartas-feiras, às 2h. Vamos tentar verificar com eles quais as razões desse verdadeiro colapso econômico do Rio Grande do Sul, menor crescimento entre todos os estados da federação. Mais notícias de Porto Alegre no Jornal Matinal. Estado reforça alerta para novas chuvas e risco de cheias até início de agosto. Enchentes podem espalhar metais tóxicos
de áreas carboníferas no Rio Grande do Sul. Mais notícias do Jornal Matinal. Acervo de 95 anos do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande dará origem a museu. Noite dos Museus anuncia 88 atrações musicais para a edição comemorativa de 10 anos. E, logo mais, chama atenção aqui o jornal, mas assinantes dos planos Completo e Comunidade desse jornal... Adeli está no ar, Tim. ...recebem o Juremir Machado da Silva. Com o nosso querido Adeli no ar, voltamos aos nossos estúdios para cumprimentar o Adeli, entregando-lhe aqui os nossos cumprimentos matinais e também os cumprimentos pelo lançamento do seu primeiro romance. Estou morrendo de inveja, Adeli. Bom dia. Inveja branca. Bom dia. Desculpa o meu estado, que eu estou com o braço aqui na tipóia, estou meio com problemas de sono, mas farei minha cirurgia na sexta-feira e estarei melhor em breve. É um prazer estar aqui de volta contigo. Esperamos. São traquinagens de um setentão que resolveu fazer uma peregrinação pelo centro do país. Eu até chamei a atenção. Cuidado, porque antigamente um escritor, que é o Antônio Calado, escreveu um livro, e esse livro era exatamente uma aventura em busca do centro do país, né? E quando o personagem corre, chega ao centro do país, como fez o Adeli, ele mete a cabeça num formigueiro e sai picado. E o Adeli não botou a cabeça no formigueiro, mas tropeçou na chuva e teve um problema com o ombro e o braço. Mas isso aí certamente passa. Adeli, fale-nos um pouco da sua trajetória literária, suas iniciativas. Tivemos uma excelente reunião no chalé, a consagração da feirinha. O que nos conta da sua trajetória literária, Adeli? Mas eu vou me permitir começar com a feira do Chalé da Praça 15. Você viu no sábado o número de pessoas que estavam ali, que são escritores, e também o número muito grande de pessoas que veio prestigiar lançamento de livros, entre eles o nosso Crônicas de Porto Alegre, volume 2, mostrando que o Chalé se tornou, nesses 5 anos que estamos fazendo essa feira, um ponto de referência cultural, porque nós também, além de fazermos essa feira mensal, a gente está fazendo muitos lançamentos de livros no Chalé e rodas de conversa. Bem, eu sou formado em letras, né, e dei aula um bocado de tempo, tive livraria. Depois eu descambei para o lado da lide política e isso me tirou um pouco do foco da literatura, né? Mas eu sempre senti muita falta dessa questão da escrita, da leitura, da crítica literária. Então, eu, por exemplo, quando leio um livro, eu sempre faço uma resenha. Eu estou para publicar um livro online sobre as resenhas que eu fiz ao longo desses últimos anos agora, porque as pessoas não fazem mais crítica literária, nós não temos mais um Correio do Povo, como se tinha no caderno de sábado antigamente, em que você lia brilhantes críticas literárias nas páginas do caderno de sábado. E agora a gente precisa retomar um pouco isso. Como foi o debate que, na verdade, foi você que me instigou sobre a questão da crônica. E graças a uma conversa que a gente teve com o escritor e cronista, professor Cristiano Freta, que questionou a dificuldade da crônica nos dias de hoje, porque falta uma base formal, né? Quer dizer, falta exatamente esse jornal diário, esse jornal, digamos, semanário que publica crônicas, como era no passado. A gente só pode entender um Aquiles Porto Alegre em um jornal. Você só vai entender o Arquimedes Portini com 65 anos dele no Correio do Povo. O Luiz Fernando Veríssimo, a mesma coisa. Marta Medeiros, a mesma coisa. Então, falta esse suporte material. Mas a gente viu que, mesmo sem esse suporte cotidiano, que é o jornal, o diário, a crônica nunca morreu. E a gente vê agora com a publicação desses 2 volumes, e eu fiquei muito contente. Ontem o
O Krause, que está no volume 1 e 2 conosco, fez um comentário sobre o nosso livro num programa de TV essa semana. Fiquei muito feliz, porque nós estamos nos espalhando. As pessoas estão voltando a discutir crônica. E nós, no dia 14 de agosto, que é uma sexta-feira, às 5 da tarde, nós vamos fazer uma roda de conversa na Isasul, que é a livraria onde está havendo o nosso livro, volume 1 e 2, o Crônicas de Porto Alegre, que fica aqui na Cachoeiro 1236, ao lado da Biblioteca Pública. E também eu adentrei a questão do romance. Eu não tinha esse hábito de escrever romance. Eu publiquei algum conto, muito mais crônicas, e você sabe que eu tenho uma similitude de trabalho contigo, que a gente escreve muito para jornais, sejam eles jornais físicos ou eletrônicos, onde a gente faz reflexões políticas, filosóficas, sociais, enfim, a gente se torna um pouco um pensador da cidade, né? Por isso que é importante isso que você levantou agora sobre o Rio Grande do Sul. Inclusive, nós começamos a discutir no sábado, inclusive com a presença do José Eduardo de Grazia, com o Vitor Biasoli, com o professor Paulo Prestes, com a professora Magda, entre outros, a necessidade da gente pensar uma revista eletrônica, pensar publicações. Eu te passei uma proposta do professor Luiz Stefanu, com quem eu vou reunir hoje às 2 da tarde. Ele tem uma proposição de retomar uma série de publicações, inclusive de reedições de clássicos ou de novos temas. Então eu vejo, por exemplo, que o ideal seria, por exemplo, escrever um livro repensando o Rio Grande do Sul, ensaios. Pegar pessoas que discutissem, por exemplo, essa decadência do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi a terceira cidade em população até os anos 60, o Rio Grande do Sul era o terceiro estado até os anos 60 em produção econômica, e hoje nós devemos estar no 12º, passando para o 13º, 14º, 15º, e lá vamos lá para o 20. Ou seja, nós estamos sendo ultrapassados por pequenos estados, cidades como Campinas se tornaram bem maior, mais pujantes e interessantes do que a própria cidade de Porto Alegre. Então isso tem que ser discutido. Eu não vejo uma intelectualidade discutindo esses temas. Graças ao Jornal do Comércio, que é um jornal que eu leio, que eu acompanho diariamente, e alguns institutos, por exemplo, o Instituto de Comércio tem condições de fazer esses estudos. Mas nós perdemos, Tim, de 2010 a 2022, nós perdemos 700 mil pessoas, segundo o censo do IBGE. Isso sem contar a Covid, na qual morreram centenas de pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né? Alguns milhares, por sinal, e o caso, por exemplo, das enchentes, que levou pessoas, algumas da capital para o interior, mas também passaram o Mampituba, tá? Adentraram o Vale Sagrado Mampituba e chegaram às praias catarinenses. Inclusive, Passo de Torres aumentou a população, que você sabe, você morou lá por causa de tempo. Gaivotas das 10 mais que cresceram entre os dois censos está Passo de Torres, é consequência disso que você está falando. Isso mesmo. Passo de Torres, Gaivotas, foram duas cidades que são próximas aqui, da divisa do Rio Grande do Sul, passando o Mampituba, mais do que dobraram a sua população. E eu fiz algumas pesquisas, fiz alguns artigos para o Jornal Brasil Popular, onde eu falo da terceira onda migratória. Nós tivemos a primeira onda migratória dos colonos aqui da segunda geração, normalmente, terceira geração de colonos que foram aqui do Rio Grande do Sul para o oeste catarinense e sudoeste do Paraná. Depois veio a onda da soja, o pessoal foi para o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e aí foi até Rondônia e para o norte do país. Veio a Transamazônica, foram levas de gaúchos, inclusive a família Ganser, que depois deu o Avelino Ganser, fundador da CUT, que aqui a gente presta uma homenagem em sua memória, como o Valdir Ganser, seu irmão, foi deputado, secretário. Foram todos os gaúchos que vão indo para o norte. E é nessa viagem que eu fiz, chamada Brasil Adentro, que eu tive que interromper por causa desse meu acidente, a gente chega, antes de chegar em Cascavel, você já encontra Hotel do Gaúcho. Vai um pouco adiante, você encontra
o churrasco do gaúcho, e aí vai a gauchada subindo. O Rio Grande do Sul está sendo despopulacionalizado, se é possível usar esse neologismo, e a economia anda muito mal, a gente ficou plantando soja, plantando pinos, e o que está nos salvando é a vitivinicultura, o azeite de oliveiras, que agora começou a ter um papel importante, alguma outra produção que se distingue como o arroz orgânico feito exatamente por quem não tinha terra, por quem hoje faz os assentamentos do MST. Ou seja, o Rio Grande do Sul é um estado contraditório, como é sua história, como é sua cultura. Nós ainda terçamos armas como chimangos e maragatos, a gente não se entende, a burguesia local é uma burguesia decadente, totalmente decadente, é míope, pequena, retrógrada. E se nós olharmos para o Congresso Nacional, se olharmos para Brasília, nós já tivemos Paulo Brossard, que, quando senador da República, conseguiu fazer um discurso que calou o status quo da antiga ditadura, isso que ele era um homem conservador. Nós já tivemos figuras ilustres no STF, não tem nenhum gaúcho no STF, tá? Devemos ter um no STJ. Então, o Senado da República, com a saída do Paim, o que sobra? O que sobra do Senado da República? Nada, absolutamente nada. E a gente vê aí uma disputa também terrível. Então, Paulo, é muito importante que você faça esse tipo de debate que praticamente não se faz hoje no Rio Grande do Sul. E a gente pode falar de Porto Alegre. Eu estou fazendo um artigo longo mesmo, escrevo, repenso, escrevo de novo. Eu vou dar o título de Triste Fim de Porto Alegre. Me baseei no Triste Fim de Policarpo Quaresma, e eu vou lhes dizer, Porto Alegre acabou. Porto Alegre, que já foi a Belle Époque, como numa crônica que a gente já comentou várias vezes, né, Paulo, do Sim. Sérgio Jockmann, que ele chamava Porto Alegre de... Não, porque isso, porque aquilo, amigos diziam, não, isso é Paris. Não, isso é Porto Alegre da Belle Époque. Né? E a gente vê que nós estamos numa cidade hoje decadente. Não tem mais Fórum Social Mundial. Não tem Porto Alegre em Buenos Aires em Porto Alegre na cultura. Não tem Porto Alegre em Montevidéu e Montevidéu em Porto Alegre na cultura. Não tem o Fórum Social Mundial, repriso, repito e repito. O orçamento participativo, que era uma forma cidadã de participação, não existe mais. Hoje nós temos uma cidade que perdeu de longe para João Pessoa e qualquer outra cidade do Nordeste brasileiro em arborização. Nós temos um processo de arboricídio em Porto Alegre. Nós temos um problema que aqui parece que somos habitados por terraplanistas, porque as enchentes estão aí de novo, qualquer chuva tem alagamento e nada é feito no sentido de melhorar as condições de sanidade da cidade, por exemplo, porque você tem uma chuva, você acaba caminhando no esgoto, né? Então, são alguns elementos que eu gostaria de trazer para o nosso debate nesta manhã, mais uma vez esperando chuva pelo jeito, mas nós aqui, vivos, firmes e fortes, pensando a vida e pensando a cidade, pensando o Rio Grande do Sul. Muito bem, ótimo, excelente. Você fez um panorama geral, tanto do Rio Grande, aliás, você citou a FEComércio, e eu abri o programa hoje mostrando um relatório da FEComércio, mostrando que o Rio Grande do Sul foi o estado que menos cresceu de 2002 até 2023, e decresceu também a posição em renda per capita. E temos que discutir o Rio Grande, temos que deixar aflorar um pouco ideias inovadoras. Eu só acrescentaria o fato de que aqui também já tivemos mais representantes na Academia Brasileira de Letras. Claro. E nosso representante, embora eu goste muito dele, que é o Carlos Nejar, nem mora mais no Estado há bastante tempo, embora tenhamos grande respeito por ele. O Rio Grande do Sul não está conseguindo se fazer representar no campo da cultura, no campo da política, enfim, e até no campo da economia, vem perdendo posições, apesar
das tradições que ainda nos mantém como grande produtor de arroz, que é uma coisa importante. Nós é que alimentamos praticamente o Brasil com o melhor arroz produzido no Rio Grande. Bem, ok, Adeli, fico muito grato. Hoje ainda estaremos juntos, certamente às 6 da tarde, que Sim. estamos colocando aqui Porto Alegre no ar, uma ideia de discutir questões relativas à cultura, à poesia. Vamos fazer hoje o lançamento da Casa do Poeta Luso-Brasileiro, que é uma homenagem ao professor Antônio, do Centro Cultural Português, que está já com 92 anos, está hospitalizado, e era um grande desejo dele que estamos tentando realizar. Vamos lançar hoje esse grupo, que é o grupo de Casa do Poeta Latino-Americano. E, ao final, vamos fazer um pequeno debate também, que é sobre a conjuntura política com o pessoal dos comitês suprapartidários, né? Da Estaral Benedito, vamos ver se você estando por lá participa também. É uma tentativa nossa, e por incrível que pareça, é agora não porto-alegrenses indo a Torres, mas torrenses vindo a Porto Alegre para, enfim, devolver contribuições que outrora nos foram levadas para o litoral. Aqui queria destacar que o livro de crônicas é editado pela editora Motirone de Torres, como vários outros livros de impacto, como o do Targa, e agora vai sair, que você conhece, o Giovanni Medeiros, cujo título é Quem Traiu em Porongos, que é uma revisão da Revolução Farroupilha e desses feitos que, em última análise, povoaram muito a consciência crítica e que o Giovanni contesta. É mais uma contribuição de Torres, pequena contribuição a esse debate cultural que travamos. Muito obrigado, Adeli. Tuas palavras finais e já vamos encerrando. Obrigado, eu espero que com a minha cirurgia sexta-feira eu tenha um alívio, uma maior condição. Hoje eu estou meio esgualepado aqui, com uma cara de sono, porque eu tenho essas dificuldades. Bom dia. Bom dia, obrigado, Adeli. Boa sorte aí na cirurgia. Bem, aqui já são 8h58, agradecendo aqui a você, ouvinte, internauta, que nos acompanha, né, na nossa programação diária, que lê as nossas newsletters e outros programas que temos. Nosso muito obrigado, contamos sempre com vocês. Ao Cielito, aí do Litoral Norte, que nos está dando o suporte técnico agora para a realização do programa. Obrigado, Cielito. E aqui deixamos, portanto, um desejo para que tenham uma boa terça-feira, mas cuidado com a chuva, principalmente se você estiver viajando. A situação no todo o estado do Rio Grande do Sul é de perigo. Muito cuidado. E aqui, amanhã, estarei de volta na quarta virtuosa, dia 29. Obrigado.